Em apoio à tara comunoglobalista do governo Biden, a cúpula do G7 chegou a um acordo histórico para a imposição de um imposto corporativo global, ameaçando o capital privado e dando um terrível e crítico passo rumo a um governo mundial. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Joe Biden, vulgo Creepy Uncle Joe, nomeou a keynesiana fanática Janet Yellen para a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos. A escolha foi muito sábia, considerando que o objetivo dos dirigentes do Partido Democrata sempre foi a instauração fabiana de um socialismo global, mediante o endividamento e empobrecimento da população americana, somados à submissão da economia mundial aos arbítrios de uma elite corporativista. Em abril de 2021, a bruxa inflacionista propôs um imposto corporativo mínimo global de 15% sobre os lucros das empresas, prevendo ainda sanções econômicas aos países que não cumprirem. Em outras palavras, governos que observarem as recomendações de Thomas Jefferson e se mantiverem sábios e frugais serão punidos, assim como as empresas que produzirem riqueza real, principalmente aquelas que decidirem investir capital e gerar emprego em países pobres. O objetivo deste atentado contra a soberania dos povos é, nas palavras do economista Daniel Mitchell, a criação de um cartel global de espoliação tributária, intento almejado há tempos pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e pela União Europeia. Isto ficou patente em 2019, quando Jean-Claude Juncker, então presidente da Comissão Europeia, concitou a cúpula deste verdadeiro Quarto Reich a impedir que os membros vetassem alterações centrais na política tributária, eliminando santuários de baixos impostos. A estratégia é impedir que países menos desenvolvidos cresçam ao atrair empresas com incentivos tributários. O intuito é tornar a iniciativa privada refém da taxação abusiva para engordar os cofres das elites dirigentes em países como França, Alemanha e Reino Unido. Hoje, na União das Repúblicas Socialistas Obaméticas, os Estados Unidos, Creepy Uncle Joe deseja reverter o corte de impostos corporativos do governo Trump. Para evitar que isto resulte em fuga de capital, o assediador de menininhas e seus asseclas planejam punir as nações que não implementarem uma tributação corporativa mínima e, para tanto, apelam aos blocos supranacionais para coordenar sanções contra os governos desses países e aumentar a taxação contra as empresas neles sediadas. Biden havia sugerido um imposto corporativo mínimo global de 21%, sendo que a reunião do G7, que é composto por Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão, estabeleceu no recente acordo uma alíquota de 15%. Em comunicado, o G7 admitiu que planeja forçar os países do mundo todo a conceder aos globalistas direitos tributários sobre ao menos 20% dos lucros de suas empresas. O objetivo, confesso, é equalizar mundialmente o nível de tributação corporativa, eliminando a saudável competição dos países para atrair capital, competição esta que forçava os governos a controlar a sua sanha espoliativa e mantinha os níveis de impostos corporativos mais baixos do que se não houvesse essa competição. Os países mais pobres, como sempre, serão os mais afetados. Geograficamente distantes dos grandes centros financeiros, alijados das grandes linhas de crédito e carentes de infraestrutura, eles dependem sobremaneira de políticas de incentivo fiscal para a formação de capital fixo. Foi assim que países como Irlanda e Hungria se industrializaram. Com o advento de um imposto corporativo mundial, as nações menos desenvolvidas perderão a liberdade de manobra para executar sua estratégia competitiva mais eficaz e moral, que é simplesmente abster-se de roubar o empresário. Um outro pilar do tributo proposto é evitar que as empresas possam manobrar para fugir do esbulho. Atualmente, como muitas multinacionais são taxadas segundo a receita gerada no local onde realizam suas operações e não no país sede,
onde registram o lucro líquido, elas podem praticar saudáveis estratégias de elisão fiscal baseadas em offshoring, também chamada deslocalização industrial, ou seja, realocando operações para outros países. Com um imposto corporativo mínimo global, os globalistas visam transformar o mundo em um beco sem saída. Suponhamos, por exemplo, que uma empresa sediada no Reino Unido tenha instalações em Barbados e que o governo desta simpática nação caribenha se recuse a elevar os impostos corporativos para cumprir o mínimo global. Londres poderá taxar esta empresa por fatos geradores localizados em Barbados até atingir a alíquota. Não é preciso ser um gênio da praxeologia para prever que toda uma economia local que surge ao redor das multinacionais será prejudicada e que a formação de capital fixo será concentrada, então, nos países ricos. Com um pouco mais de meditação praxeológica, podemos também imaginar que a queda da produtividade de bens e serviços reais nas nações mais pobres desvalorizará suas moedas, aumentando sua tendência de endividamento perante órgãos como o FMI e o Banco Mundial. Alguns incautos podem afirmar que esta modalidade de tributo, da forma como é engendrada pelo G7, afeta somente as maiores e mais lucrativas corporações multinacionais, como se isso fosse ético. Mas este argumento também não faz sentido econômico e nem histórico. De forma imediata, empresas marginalmente menores do que as grandes multinacionais serão desencorajadas de se lançar no mercado internacional e perderão oportunidades de negócio, o que protege as grandes multinacionais da concorrência, ao mesmo tempo em que diminui o fluxo de entrada de divisas externas nas nações pobres e ameaça suas balanças comerciais. Este cenário prejudica povos do mundo inteiro, mas beneficia os grandes banqueiros globalistas. Os governos locais, por sua vez, tenderão a compensar a perda de receita que decorre da fuga do capital com o aumento da tributação interna, o que vai vitimar os pequenos negócios locais. É um cenário aterrorizante, mesmo antes de considerar o precedente nefasto que será aberto. Façamos uma análise histórica. O imposto de renda nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu em 1861 para cobrir custos da invasão criminosa de Abraham Lincoln contra a Confederação. Mais tarde, em 1894, os democratas o reinstauraram, desta vez em tempos de paz, para expoliar 2% da renda dos 10% mais ricos. Hoje, todos os americanos estão sujeitos a no mínimo 10% desta forma de esbulho, podendo chegar a 37% como punição para quem produzir muita riqueza. Quão ingênuo alguém teria que ser para achar que este imposto corporativo mínimo global não será expandido? Ora, nos círculos burocráticos dos grandes blocos, já se fala que este mínimo global de 15% funcionaria como uma base para expansões futuras. Mas, de qualquer forma, a alíquota proposta é suficiente para gerar estagnação global. O dinheiro arrecadado será direcionado para subsidiar setores e players favorecidos pela elite dirigente do G7, como o setor de carros elétricos. Aqueles mesmos que gastam mais energia em sua cadeia produtiva do que economizam e que por isso mesmo fazem lobby por subsídios. Como nos lembra o grande economista George Reisman, nações pobres só podem incorporar o desenvolvimento tecnológico alheio em seus processos produtivos se houver capital acumulado para custear a compra de novos fatores de produção. Se alguém desenvolve um novo trator, por exemplo, num país rico, o país pobre precisa de capital para comprar este novo trator, industrializar sua agricultura. O imposto corporativo mínimo global não apenas destruirá empregos em empresas, mas também condenará povos inteiros à exclusão tecnológica, já que prejudica diretamente a sua capacidade de acumular capital. Não se iluda pelos discursos populistas e demagógicos das elites globais e suas desculpas para engendrar este descalabro que é o imposto corporativo mínimo global. A verdadeira intenção destes verdadeiros terroristas econômicos é sintetizada magistralmente por Ryan McMaken. A harmonização tributária é uma guerra dos poderosos dos países ricos
contra a população comum dos países pobres. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito e narrado por Paulo Cogos. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!